Olá, sou Laura Barreira, vim falar um pouquinho sobre como a Verde Aqua consegue te ajudar, você gestor, administrador, síndico, a ter uma gestão mais eficiente através do monitoramento hidráulico. A ideia é abrir o sistema, fazer uma demonstração de todas as suas funcionalidades para que vocês consigam enxergar na prática como que ele pode te ajudar a ter aí uma melhor gestão, ter uma rotina mais prática no teu controle de água, ter um consumo mais consciente e inteligente e ter uma conta aí justa, pagando justamente pelo que você está consumindo e não por desperdício, tá bom? Então vamos lá, o que a Verde Aqua consegue ajudar na gestão das edificações? A gente consegue evitar a falta de água, já que a gente avisa com antecedência antes de possível a falta de água no condomínio, para que a gente sabe que falta de água em edifício, condomínio, hospital, shopping, enfim, é um caos generalizado e evitar esse tipo de situação agrega bastante. Informações no funcionamento das bombas, para que você saiba que o seu sistema de bombeamento esteja funcionando da melhor forma possível. No primeiro sinal de falha, você já recebe uma notificação possibilitando ali se antecipar e resolver o problema antes de efetivamente ela quebrar. Tá? Imprevisibilidade no valor da sua conta, aquele susto na hora de receber a conta não existe mais, já que a gente trabalha com projeções de conta de acordo com o seu consumo. Então, conforme você for consumindo, você já vai tendo ali uma projeção de quanto a tua conta vai vir se você continuar consumindo o que está consumindo. Então, tanto em metros cúbicos como em valores, você já tem essa previsão para que você possa ali se movimentar antes de fato aquela conta alta chegar. Dano estrutural em decorrência de vazamento. A gente sabe que quando uma estrutura ela começa a apresentar falha de que precisa de manutenção e a causa dessa manutenção é a água que está no lugar onde não era para ela estar, essa água já está ali fazendo esse estrago há muito tempo. Então, ter como você saber que a água está no canto onde não era para ela estar, no momento que ela sai ali, que ela entra naquele lugar, antes daquela estrutura começar a gritar, você te ajuda até a preservar ali a segurança estrutural do teu patrimônio, tá? Dificuldade na identificação de vazamento. Às vezes a estrutura tem um alto consumo, mas ela não sabe se de fato foi consumo ou se teve alguma água que está sendo ali desperdiçada. O sistema vai conseguir te passar essa informação com precisão. E ainda vai conseguir te direcionar para que você consiga identificar esse ponto de desperdício o mais rápido possível, trazendo ali agilidade na resolução do problema. Ausência de informação para tomada de decisão. A gente sabe que quando o gestor ele tem acesso à informação, ele consegue agir. Ele tem muito mais assertividade nas suas decisões. Quando ele não tem informação, ele fica no escuro. Então acaba que ele vai ali naquela tentativa e erro, trazendo muito mais demora de tempo na resolução de qualquer problema. Então é isso que a gente traz para os gestores das edificações, né? Informação para que ele consiga ser o mais assertivo possível nas suas decisões. Certo? E como é que a gente faz tudo isso? A gente tem um sistema que monitora o armazenamento e uso de água em todo o seu trajeto, desde o momento que a água passa ali pelo hidrômetro, cisterna, sistema de bombeamento, a caixa d'água e o próprio consumo passa a ser monitorado. Tá? Como é que a gente faz isso? A gente tem sensores que a gente instala lá nos reservatórios. Esses sensores eles captam todo o comportamento de água ali dentro, entrada e saída, velocidade que isso acontece, considerando parâmetros, pressão, massa, entre outros, e aí a gente coloca a estação transmissora de dados que capta os dados desse sensor e manda através da internet 4G para o nosso servidor, permitindo que o meu cliente consiga visualizar toda a sua estrutura hidráulica em qualquer dispositivo que tenha acesso à internet, celular, tablet, computador. Qualquer dispositivo ele consegue ter esse acompanhamento, já que o nosso aplicativo ele organiza esses dados, transformando em informação útil para vocês, tá? Então esse aqui é o trajeto da água até o seu consumo e a gente busca trazer essa realidade para a nossa tela inicial. Esse é o nosso dashboard com todas essas funcionalidades, que eu vou dar uma pincelada aqui em cada uma delas para que vocês enxerguem o que cada uma entrega. Quando você clica aqui em hidrômetro, você consegue registrar o seu consumo diário e com isso você consegue ter acesso ao seu consumo semanal e mensal, a previsão da sua conta, tanto em metros cúbicos como em valores, e a tua média de consumo antes e depois da utilização da ferramenta. A própria ferramenta faz essa auditoria para você e te diz o quanto que você está conseguindo economizar com a decisão de iniciar o monitoramento hidráulico da tua edificação, tá?
Esses dados eles são apresentados em tabelas, em gráficos, para que você consiga analisar da maneira que você tiver mais familiaridade. Geralmente em gráfico você consegue ver ali a parte comparativa de uma forma bem bacana, onde você consegue colocar aqui a leitura do hidrômetro e com isso ter acesso ao seu consumo diário, ter acesso ao acumulado desde o início do período até o dia atual. O sistema calcula uma média, projeta até o final do período e já te diz aqui uma projeção de conta, tanto em metros cúbicos como em valores. Então é o primeiro sinalzinho de alerta. Quando vem aqui uma projeção de conta mais alta do que você está acostumado a ter, você já sabe que tem alguma coisa errada, que vale a pena investigar mais de perto, tá? Cisterna e caixa d'água é monitoramento de reservatório, então eu vou abordar quando a gente estiver falando aqui de caixa d'água para não ficar uma apresentação muito longa. Sistema de bombeamento é bem interessante porque ele sai um pouquinho da gestão hidráulica e entra na gestão de energia e manutenção desses equipamentos. Por quê? No edifício de vocês vai ter no mínimo 2 bombas funcionando, no mínimo. Uma que funciona de forma regular e a outra reserva. Dificilmente vocês vão ter o conhecimento da vazão de cada uma delas. E o sistema ele consegue te dar essa informação com precisão. Laura, por que essa informação é importante? Sabendo qual é a sua bomba de melhor vazão, você consegue priorizar utilizar essa bomba e com isso você consegue reduzir o número de horas desse equipamento funcionando. Tá? E aí você já consegue ter um impacto bem bacana na tua conta de energia só com essa gestão do seu sistema de bombeamento. Ah, Laura, mas eu vou deixar de usar aquela minha bomba que tem uma eficiência menor? Não, a gente sabe que bomba é um motor, precisa funcionar de tempo em tempo, porque senão ele estraga, ele se danifica, né? Mas não precisa passar 30 dias utilizando uma bomba e 30 dias utilizando outra, ou então dia sim, dia não. Pega 1, 2 dias no mês para colocar aquela bomba de eficiência mais fraca, para não deixá-la muito tempo parada, mas prioriza utilizar a sua bomba de melhor vazão para que você consiga aí otimizar os seus custos com o sistema de bombeamento, beleza? O sistema consegue te passar quantas vezes a sua bomba deu partida no dia, o tempo que ela ficou funcionando em cada partida e a vazão de cada partida. Então, no momento que a sua bomba perde vazão, você já consegue receber uma notificação possibilitando ali começar a se movimentar antes de efetivamente aquela bomba quebrar. Eu gosto de fazer sempre analogia com o carro. Quando você está dirigindo um carro, você sente ali o motor. Quando ele perde força, você já sabe que tem alguma coisa errada. Você não espera o carro parar para ir atrás de um mecânico. Você sabe que antecipando essa manutenção, você consome menos combustível, a gente sabe que motor funcionando de maneira forçada consome mais, você sabe que pode correr o risco de quebrar outros equipamentos por conta daquela falha, então quando você for levar para a manutenção geralmente vai ser bem mais cara, então antecipar essas manutenções é sempre a escolha mais inteligente a ser feita. Então, no momento, a bomba é a mesma coisa, né? É um motor que funciona com a diferença que não tem ninguém lá operando, funciona geralmente no automático e antes dela quebrar, ela já vinha apresentando sinais de falha há um bom tempo. Então, só que até então você não tinha como ter esse conhecimento e a partir de agora você consegue ter esse conhecimento de quando a bomba perde a sua eficiência. Então, recebendo essa notificação, possibilita antecipar essa manutenção e ainda acompanhar o retorno da vazão para como era anteriormente, possibilitando verificar se o serviço ficou ok ou se vale a pena chamar ali para algum retorno, tá? A caixa d'água é um reservatório, como se fosse um raio-x do reservatório. A linha azul representa o nível de água dentro do reservatório e a gente consegue colocar as linhas de alarme para que vocês consigam ser avisados com antecedência antes de uma possível falta de água ou até extravasão do reservatório. E todo esse conhecimento te dá uma maior segurança para que você possa aumentar a área útil desse reservatório. Como assim, Laura? Quando você não tem um sistema, né, um monitoramento que você consiga verificar o nível de água dentro do seu reservatório num celular, num aplicativo qualquer, a qualquer tempo, você precisa mandar alguém lá em cima verificar como é que está o nível de água. Quando você não tem o sistema de alerta para te avisar caso alguma coisa dê errado, a bomba não entrou na hora que era para entrar, não desligou na hora que era para desligar, você regula a sua boia
para que o nível de água dentro do reservatório fique sempre ali naquela mesma altura, aquela altura de segurança. Mas a partir do momento que você consegue ter todas essas informações de uma maneira fácil e a segurança de ser avisado com antecedência, né, quando der algum problema, antes de possíveis consequências maiores, você consegue estender um pouquinho a área de utilização desse reservatório. E com isso, você, em vez de você regula a sua boia, né, para você ativar e desativar a bomba em alturas um pouquinho mais extensas, vamos dizer assim. Então, você consegue administrar para que, em vez de você ter 5, 6 partidas num dia da sua bomba, você ter 1, 2 partidas no máximo. E com isso, você consegue redução também no seu custo com energia e manutenção desses equipamentos. A gente sabe que quando a bomba ela dá partida, ela exige mais do equipamento, ela puxa mais energia. Então, reduzir o número de partidas te ajuda a reduzir os seus custos com energia e ainda aumentar um pouquinho a vida útil do seu equipamento, tá? Os alertas são enviados via WhatsApp, SMS, e-mail. Então, da maneira que você tiver mais familiaridade, for mais conveniente para você receber essas notificações, você recebe, tá bom? O consumo também é monitorado. Ele consegue representar através dessa linha azul o quanto que a edificação está consumindo em litros por minuto, tudo em tempo real. Tá? E o sistema ele tem uma inteligência que ele define o padrão de consumo da sua estrutura. Então ele pega ali a tua média de consumo nas últimas 5 semanas, mesmo dia e mesmo horário, e projeta nessa linha verde. E o sistema coloca uma linha de alarme. Para quê? Para caso você tenha um consumo maior do que você está acostumado a ter naquele momento, você recebe uma notificação possibilitando você investigar, identificar o problema, resolver e acompanhar o retorno para a sua normalidade. Ou seja, você não precisa mais esperar aquela conta alta chegar para começar a agir. No momento que o problema se inicia, você já recebe uma notificação possibilitando resolver esse problema o mais rápido possível, evitando maiores consequências, tá? Esse monitoramento, como é em tempo real, é feito também durante o período da madrugada. Na madrugada, a gente espera que o mínimo registrado vai ser 0 ou algo bem próximo de 0. Por quê? Porque vai ter algum momento na madrugada que vai estar todo mundo dormindo, não vai ter ninguém utilizando água, tá? Então, se o seu mínimo registrado na madrugada não for zerado próximo de 0, você já sabe que essa é a quantidade de água que você está perdendo durante todo o dia. É aqui que a gente consegue diferenciar o que é vazamento do que é, de fato, consumo. Geralmente é onde é que acontece isso? É sistema de incêndio ou então alguma tubulação aterrada que o solo está ali absorvendo a água e o cliente acaba não vendo aquela água sendo desperdiçada. E geralmente isso começa bem pequenininho, vai aumentando de forma gradativa, então não tem aquele susto de uma conta para outra e você não consegue, passa um tempo e você acaba pagando por um valor considerável de água que está sendo desperdiçada, achando que é consumo. E o sistema consegue te dar essa diferenciação logo nos primeiros dias de monitoramento, possibilitando já resolver e trazer o seu consumo para o mínimo possível, tá? Laura, eu entendi. Minha estrutura tem um vazamento. Agora, como é que eu faço para identificar onde é que está esse vazamento? O sistema ele faz um comparativo o tempo todo do quanto de água está passando pelo hidrômetro e quanto de água está sendo consumido pela caixa d'água. Então, se passa mais água pelo hidrômetro do que está sendo consumido pela caixa d'água, a gente já sabe que o seu ponto de desperdício vai estar antes da caixa d'água e não depois. Agora, da mesma forma, passa a mesma quantidade de água do seu hidrômetro que está sendo consumido pela caixa d'água, mas recebeu um alerta de alto consumo, você já sabe que o seu ponto de desperdício vai estar depois da caixa d'água. Para os dois cenários, a gente tem material tanto em PDF como em vídeo explicando pequenos testes que um zelador consegue realizar para que você consiga identificar esse ponto de desperdício o mais rápido possível. Porque como esse sistema ele é em tempo real, o resultado de toda ação que você faz, você consegue verificar em pouco tempo depois. Então, isso traz bastante agilidade na identificação do foco do problema para que você consiga resolver de fato o mais rápido possível, tá? Todo procedimento que você for fazer que vá mexer na sua estrutura hidráulica, ter acesso à informação, tanto de previsão quanto de nível, te ajuda muito a planejar essas execuções de uma maneira muito mais tranquila e o processo em si ser realizado de uma maneira muito mais
fácil, sem incomodar as pessoas que estão ali utilizando água. A gente sabe que água é algo que é demandado a todo tempo. Então, um exemplo, uma limpeza de caixa d'água. Qual o melhor momento para que você possa agendar uma limpeza de caixa d'água, para que você possa ali ter os mínimos de problemas possíveis? Você ter acesso a essas informações te ajuda a ser o mais assertivo possível, tanto no planejamento quanto na execução desses procedimentos, tá? Cliente que tem poço, a gente consegue também auxiliar bastante na gestão de captação desses recursos, né? Mesmo sem hidrômetro no poço, o sistema consegue te dar a informação do quanto de água você está consumindo do poço e o quanto de água você está consumindo da companhia de água e esgoto. Então, isso te traz muita clareza e transparência na utilização desse recurso para que você consiga administrar da melhor forma possível. Porque às vezes você ali tem um poço que tem uma vazão muito boa. Você acaba utilizando a água dele de forma até mais do que necessário e podendo ali sobrecarregar a sua bomba, podendo utilizar essa água de uma maneira mais, vamos dizer assim, eu não gosto de dizer irresponsável, mas acaba que, poça, é mais barata, eu vou sair utilizando, mas às vezes você consegue ter uma maneira mais inteligente de utilizar e administrar esse recurso, que vai te trazer um custo muito menor e uma segurança maior, que o sistema consegue te passar essas informações para que você consiga ter essa eficiência. Então é bem bacana como o sistema consegue auxiliar nesse sentido. Toda vida que precisa de uma intervenção humana, o sistema ele manda uma notificação e todos os dias vai um e-mail com as principais informações: alteração do seu consumo, alteração da sua bomba, previsão da sua conta e a economia que você está tendo. Então não precisa estar o tempo todo ali acompanhando o aplicativo, porque a tecnologia está aí para isso, para fazer esse monitoramento para você. Tá? Ele vai chamar a tua atenção quando precisa da sua intervenção e todos os dias vai ser relatório para que você possa acompanhar diariamente a utilização do teu consumo, como é que está sendo o seu consumo. Sempre que você começa a monitorar algo que não era monitorado anteriormente, a economia é uma consequência, tá? E a gente trabalha aí com uma redução, com a média de redução de consumo de 20% nos nossos clientes, com cases de mais de 50%. Porque tudo depende de como a edificação está quando a gente chega, né? E como é que essa economia vem? Quando a gente consegue identificar vazamentos que até então não eram conhecidos e com o sistema o cliente começa a ter esse conhecimento, possibilitando resolver e trazer o seu consumo ali para o mínimo necessário. Cerca de 90% das novas instalações tem esse cenário geralmente, e a gente consegue resolver. E a partir do momento que a gente traz esse consumo para o mínimo necessário, a gente garante que esse consumo não sai dali, porque novos episódios de vazamento são comunicados logo no seu início, possibilitando resolver antes de maiores consequências, tá? Nosso sistema ele é informativo, ou seja, se o cliente não fizer nada com a informação que ele recebe, nada acontece. Então é do nosso interesse capacitar todas as pessoas envolvidas que vão utilizar o sistema, que gerenciam o sistema hidráulico de qualquer edificação, para que saibam utilizar e ter os resultados que eu estou aqui apresentando. O sistema ele é bastante interativo, mas a gente tem material tanto em PDF como em vídeo, ensinando o que fazer quando receber cada tipo de alerta, como interpretar cada tipo de gráfico, para que vocês consigam realmente utilizar e ter os resultados aqui apresentando. Tendo alguma dúvida, a gente tem uma equipe de suporte que está pronta para poder tirar qualquer tipo de dúvida, resolver qualquer tipo de situação, para que vocês consigam aí ter sucesso na implementação do monitoramento de vocês. O investimento não é elevado, a contratação é bem simples, já que a gente trabalha em formato de comodato, a gente cede os equipamentos em comodato para que vocês consigam fazer esse monitoramento. Então a gente garante que o equipamento vai estar funcionando sempre da melhor forma possível. Se tiver algum problema, a gente troca sem nenhum custo. Se sair uma versão atualizada, a gente troca sem nenhum custo. A internet via 4G está incluída dentro do equipamento, tem um chip de comunicação ali dentro, então não precisa se preocupar com a internet no local que vão ser instalados os equipamentos, e a licença de uso do sistema também está incluída na mensalidade, tá? Mais de 230 edificações são monitoradas pelo nosso sistema, a gente consegue aí monitorar
qualquer tipo de edificação que tenha um consumo considerável de água. Tá? Então a gente consegue principalmente condomínios, por exemplo, o consumo de água consegue ser o segundo maior custo dentro de uma edificação. Então assim, pede só para folha de pagamento, então vale a pena acompanhar, porque o mínimo que a gente consegue reduzir já é um impacto bem grande no orçamento do condomínio. Mais de 13 milhões de litros de água passam pelos nossos sistemas todos os dias. Tá? Temos aqui alguns reconhecimentos como referência. Ano passado a gente foi finalista de 2 programas de uso consciente e sustentável de água através da inovação. Alguns players que já monitoram com a gente, que tem essa preocupação já com o uso sustentável e consciente de água. Nós temos shopping, centro comercial, rede de hotel, rede de academia, hospital. Temos a maior universidade particular de Fortaleza na nossa carteira, Shopping Guatemi. Então, assim, a gente consegue realmente ter clientes de autoridade na nossa carteira que já fazem esse monitoramento com a gente, para que vocês vejam como funciona. Aqui eu deixo os nossos contatos para que vocês possam falar com a gente, caso queira solicitar alguma proposta, caso queira tirar qualquer tipo de dúvida que tenha ficado, que eu não tenha conseguido explicar aqui, a gente está aqui à disposição e vai ser um prazer imenso atender vocês, tá bom? Até já, tchau, tchau.